Você não vai acreditar. É sério, não vai acreditar. Tem muita coisa boa que foi inventada aqui e quase ninguém sabe. Do que estamos falando? Isso vai do famoso brigadeiro, o doce de festa infantil, até o identificador de chamadas, o placar eletrônico e o escorredor de arroz. Algumas das criações até parecem engraçadas, mas de um modo geral todas são, ou foram muito úteis durante o tempo que existiram. Veja só os nomes por trás delas. Bem-vindo ao canal super interessante. Deixe seu like e faça sua inscrição. No vídeo de hoje, 12 invenções que são importantes no mundo todo, e foram criadas no Brasil. O padre Bartolomeu de Gusmão é o principal nome por trás do balão de ar. Ele nasceu em Santos, São Paulo e durante a época do Brasil colonial foi considerado um dos pioneiros na aviação e no transporte aéreo. Foi em 1709 que ele demonstrou à corte do rei Dom João V, de Portugal, alguns dos seus experimentos que envolviam os balões. Eles eram levantados pelo ar a partir do calor de chamas que se acendiam abaixo dele. Na época, a utilidade do balão foi questionada, já que não dava para controlar eles ainda. O padre então começou os planos para criar um dirigível tripulado, na época chamada de passarola. Porém, essa ideia não seguiu adiante. Mais tarde, ele foi perseguido pela Inquisição. O rádio foi criado pelo padre Roberto Landel de Moura, ou seja, 14 anos antes de o italiano Guglielmo Marconi aparecer. O nosso brasileiro já havia transmitido a sua voz por 8 quilômetros através das ondas de rádio. Isso foi em 3 de junho de 1900. E o som foi entre a Avenida Paulista e o Alto de Santana. A patente é brasileira e em 1904, o Landel foi reconhecido pelo Escritório de Patentes dos Estados Unidos por outros 3 inventos: transmissor de ondas, telefone sem fio e telégrafo sem fio. No entanto, esse é o tipo de história triste, já que por falta de investimento do governo nacional, e controverso à Igreja Católica, o padre não continuou com seus estudos e deu apenas o pontapé inicial para a história das telecomunicações que viria a seguir. Aqui vem uma das histórias mais complicadas que existem no mundo das invenções. Mas, vamos lá. Alberto Santos Dumont é muito conhecido no Brasil, conhecido por ter sido o criador do avião. Os 2 projetos dele mais conhecidos são número 5 e o 14 bis. Foi ele que abriu as portas para uma nova forma de transporte. O problema é que nunca patenteou as suas invenções. Aí entra o problema. Os irmãos Urrig fizeram isso. Agora, já que é para causar polêmica, saiba que Santos Dumont pediu para o amigo Louis Cartier criar um dispositivo para ver as horas pelo ar. Logo, foi criado o relógio de pulso. A invenção não é dele, mas ele pode ter sido o maior incentivador dela. Essa é uma história bem recente de invenções brasileiras. O nome por trás é de José Braz Araripe e Fernando Lely Lemos. Os engenheiros brasileiros desenvolveram um sistema de troca de marchas que era fluida por meios hidráulicos. Assim, o projeto foi vendido à General Motors, que em 1940 lançou o modelo do carro Oldsmobile, que tinha a transmissão Hydramatic. Logo, ela foi a precursora do que a gente conhece hoje como direção automática, tão comuns nos novos carros. Manuel de Abreu era um médico brasileiro que foi indicado 5 vezes para o Prêmio Nobel. Infelizmente, ele nunca venceu. Porém, um dos seus feitos ficou marcado na história do país e do mundo. Afinal, ele criou a abreografia. Não sabe o que é isso? A gente explica. Estamos falando sobre um método de fazer radiografias do pulmão de pacientes. A ideia veio à tona em 1935 e a partir de métodos da fotografia que já existiam na época. Vale mencionar aqui que 1 ano depois, em 1936, o feito dele começou a dar início a uma série de novos equipamentos, como de radiografias, chapas radiográficas e muito mais. Logo, isso foi importante para diagnosticar várias doenças, como a tuberculose. Essa é uma das invenções mais doces que você vai ler hoje, e a história por trás dela é bem curiosa. Saiba que o docinho preferido das crianças em festas infantis veio durante a eleição presidencial de 1945 no Brasil. O brigadeiro Eduardo Gomes disputou com Eurico Gaspar Dutra aquele embate. No entanto, brigadeiro era o cargo dele na aeronáutica. Porém, alguém fez um doce, a partir de leite condensado e chocolate em pó, para distribuir durante a campanha eleitoral. Assim, o doce, que também usava manteiga,
ganhou o apelido de brigadeiro devido ao cargo do presidenciável. Ele não venceu a eleição, porém, o doce se tornou icônico. Agora uma mulher para a nossa lista de ilustres senhores e senhoras. Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zorovich. Ela era uma cirurgiã dentista que estava há mais de 6 décadas na profissão. Ela inventou e patenteou o escorredor de arroz. Foi a ajuda do marido que teve a ideia. Ele era engenheiro e ela muito perspicaz. Assim, surgiu o objeto, que hoje é usado no mundo todo. Afinal, ela não via sentido em colocar o arroz em um pote qualquer para lavar ele, e ainda tinha que escorrer na sequência. A história de Andrés Pavel seria triste no Brasil, por isso o brasileiro lançou a tecnologia em outros países. Vamos explicar. Antes de qualquer outro eletrônico, o alemão, que é naturalizado brasileiro, criou um dispositivo chamado Stereo Belt. A ideia era reproduzir músicas remotamente por meio de fones de ouvido. A primeira versão oficial foi lançada em 1972. No entanto, sem muito entusiasmo por aqui, ele migrou para a Itália e patenteou a ideia lá, em 1977. Mais tarde, levou para Estados Unidos, Europa e Japão. Foi ele quem lançou a ideia para a Sony, que mais tarde viria a lançar o Walkman. Pavel passou a receber royalties como criador da tecnologia. Em 2003, eles fizeram um acordo melhor. E no cinema, em X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, o Mercúrio usa um dos aparelhos. Agora é a vez de Nélio José Nicolai aparecer aqui. Ele era um funcionário da estatal Telebrasília e criou a Bina. O que era a Bina? Uma máquina capaz de identificar o número de telefone nas ligações. A ideia era diminuir o número de trotes e golpes. Assim, a ideia foi patenteada no Brasil em 1990 e Nicolai passou as décadas seguintes trabalhando contra grandes empresas do país, como Vivo e Claro, para receber pelo seu invento. Apesar de não ser mais útil, saiba que um ano após a criação do identificador de chamadas, outro brasileiro se tornou importante por ter criado um produto importante para a área de comunicações no mundo todo, o cartão telefônico de orelhões. O engenheiro Nelson Guilherme Bardini teve a ideia de criar um cartão feito com PVC e que tinha um circuito elétrico ligado nele a partir de superfícies metálicas. Isso permitia créditos para as ligações feitas a partir de orelhões. Curiosamente, o invento deles só foi implantado oficialmente no Brasil em 1992. E agora, com certeza, você vai se espantar com essa criação. A urna eletrônica é brasileira, meu povo. Isso se deve ao desembargador Carlos Prudêncio, que era do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Foi ele que organizou a votação em Brusque, Santa Catarina, com a ajuda do computador. Daí teve a ideia de acionar a Justiça Eleitoral para tornar o processo mais ágil e seguro. Logo, o Brasil foi o primeiro país a ter uma eleição totalmente informatizada, o que aconteceu em 1995. A tecnologia logo chegou aos Estados Unidos. Você pode até achar que o painel eletrônico não é das invenções mais importantes do mundo. No entanto, na Copa do Mundo de Futebol da França, que aconteceu em 1998, todos os jogos transmitidos pela TV usaram a tecnologia. Assim, Carlos Eduardo Lamboglia é o brasileiro por trás dele. Ele inventou aquele painel de resultados dos jogos, o que é bacana, já que a invenção é usada até hoje. Bônus? A fotografia. O ano foi 1833. Deixamos esse tópico por último porque ele é ainda mais polêmico do que a história de Santos Dumont. O que acontece é que recentemente um pesquisador da USP de São Paulo, o Boris Kossoy, fez um trabalhando com tanto o feito que aconteceu aqui no Brasil. Ele disse que em 1833 a fotografia pode ter sido inventada aqui, porém, não por um brasileiro e sim por um francês. Hercule Florence criou uma chapa de vidro tratada quimicamente e que capturava a imagem e depois podia ser passada para o papel. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.